Nem todo vilão tem cara de vilão. Às vezes ele tem a sua. Às vezes ele sou eu. O episódio de hoje é que nem tomar banho frio em dia chuvoso, porque a gente vai se banhar na possibilidade desconfortável de ser o erro na história de alguém, mesmo com boas intenções. Porque na história de alguém, o vilão pode ser você. Nada aqui é uma verdade absoluta, são apenas reflexos das minhas observações. Alguns pensamentos até fazem sentido, outros são só delírios. Delírios criativos. Se o inimigo só você não vê, o inimigo pode ser você. Essa frase incomoda, né? Parece injusta e talvez seja mesmo, mas ainda assim ela pode ser verdade, beleza? Nem toda ferida vem de um inimigo. Às vezes, ela vem de quem só estava tentando fazer o seu melhor. Às vezes, vem da gente. Lembro do conto de Borges sobre o Minotauro. Diferente do monstro selvagem da mitologia grega, Borges retrata ele como um ser solitário, sensível, incompreendido, preso em um labirinto que não foi ele que construiu, carregando nas costas o peso de ser uma história escrita por outras pessoas. O que mais me chama a atenção nesse conto é a ausência de maldade. O Minotauro ele não ataca, ele espera. E ainda assim é morto como se fosse uma ameaça. Talvez porque o mundo não sabia lidar com aquilo que é diferente. Ou talvez porque quando a gente tem medo, prefere eliminar do que entender. E aí eu penso, quantas vezes nós fomos vistos como monstros, quando a gente só estava tentando existir do nosso jeito? Quantas vezes a gente tentou explicar nosso silêncio, nosso cansaço, nossa ausência e ninguém quis ouvir? E por outro lado, quantas vezes também a gente não escutou ninguém? Quantas vezes a gente feriu as pessoas sem perceber? É muito complexo, porque também é sobre reconhecer que, por mais boa vontade que a gente tenha, sempre vai ter alguém com uma versão da história em que nós somos a pedra no caminho deles. E tá tudo bem. Assumir isso não nos faz menos dignos. Talvez o mais difícil de aceitar sobre nós mesmos seja justamente essa parte, a de que a gente pode machucar alguém mesmo quando a gente está tentando acertar. E no fundo, nós não somos só protagonistas bem intencionados. Às vezes nós somos o erro, o obstáculo. Às vezes a gente é o trauma de alguém. E se você disser pra mim que não é, eu vou ser obrigado a te responder que tem algo muito errado aí, beleza? Se você tá curtindo esse papo, não esquece de avaliar ele aqui no Spotify, marca com 5 estrelas e também segue o programa pra não perder nenhum episódio. Também compartilha ele lá no Instagram, eu vou curtir demais ter uma troca sobre esse tema. Mas vamos voltar pro assunto. Não é que nós somos pessoas ruins, mas somos seres humanos. E ser humano é ser incompleto, cheio de buracos mal tapados, feridas mal curadas, intenções que não se explicam direito. Na história de alguém, o vilão é você. E essa frase tem o poder de quebrar uma fantasia que a gente cultiva desde sempre, a de que nós somos sempre o lado certo da vida. A verdade é que ninguém é uma coisa só. A gente se contradiz, a gente tenta fazer o bem, no caminho esbarra, atropela, some, decepciona e muitas vezes nem percebe, porque o roteiro que a gente está lendo é só o nosso, são só os nossos interesses sendo defendidos. E cada pessoa ao redor está lendo outro completamente diferente. Quantas vezes você já foi mal interpretada, minha amiga? Quantas vezes disseram pra que você era frio, arrogante, distante, ingrato, quando tudo que você queria era o silêncio, a proteção ou um pouco mais de espaço? E quantas vezes você já fez isso com os outros? A gente acha que conhece as pessoas, mas o que a gente conhece mesmo é a versão que cabe dentro da nossa expectativa. Quando alguém foge desse molde, a gente até estranha e julga. É mais fácil apontar um defeito do que entender um limite. E aí a gente volta para o Minotauro de Borges. Não da mitologia comum, mas aquele ser estranho, esquisitão, que vive num labirinto, não por castigo, mas por uma construção alheia. Ele não é o vilão, ele só está onde colocaram ele. E isso me faz pensar assim: quantas vezes você já foi colocado num papel que você não escolheu? Quantas vezes te definiram por uma atitude isolada, por uma ausência, por uma escolha mal explicada?
Você pode ter se tornado um monstro de alguém sem nem saber que estava participando daquela história. Na música Aquela Fé, do Dom L, é repetido várias vezes que uma frase muda o fim do filme. Mas você já parou para pensar que uma frase não dita pode te tornar o vilão na vida de alguém? E ainda assim, isso não te define, não resume quem você é, mas também não pode ser ignorado. Negar que você já errou, que já foi injusto, que falhou com alguém, é viver numa bolha de auto-engano. Ainda que seja decepcionante, você vai precisar também enxergar os seus próprios lados feios, não com culpa, tá? É com responsabilidade. Tem um tipo de beleza que só existe na sinceridade de quem se admite que é imperfeito. E essa beleza, ela aproxima, ela conecta. Ela lembra que todo mundo, em algum momento, vai ser o vilão da história de alguém. E que tá tudo bem desde que você não fuja disso. Não seja uma pessoa canalha. Desde que você aprenda também a reconhecer que outras pessoas não são canalhas com você quando elas estão defendendo o interesse delas. Claro, tem gente que sempre passa dos limites. E é justamente esse limite que você precisa entender. Encontrar esse minotauro e perceber que ele tem os seus olhos, seu medo, sua fome de ser compreendido. E que talvez ele não queira atacar ninguém, só quer sair um pouco da solidão. Por isso, se esse episódio chegou a você em um momento que você está tentando se entender, ou está tentando entender por que alguém se afastou de você, ou está tentando fazer as pazes com uma culpa que você não sabe de onde está vindo, entenda que tudo isso faz parte de um processo muito grande, muito além de você. Faz parte da sua criação, faz parte de ser quem você é. Você pode ter sido um vilão, sim, mas isso não te impede de continuar escrevendo novas histórias, de escolher novos caminhos, de pedir desculpas ou de perdoar quem te colocou no papel errado. Você não precisa ser o herói o tempo todo, só precisa ser verdadeiro. Mesmo que isso inclua errar, confundir, se perder, é aí que mora a graça de viver. No caos da humanidade, no ruído da dúvida, na coragem de ser quem você é, mesmo sem saber se está certo, mas tentando dentro dos seus limites. Não seja uma pessoa babaca. Talvez a versão que fizeram de você esteja completamente errada. Ou talvez não, mas isso não muda o fato de que você pode escolher o que você quer fazer com isso agora. Você não precisa apagar o que foi no passado, o que aconteceu, só precisa se responsabilizar e continuar, seguir em frente mesmo com a tela toda trincada, sentir mesmo sem saber de nada, seguir com o peso nas costas de saber que você só foi mal interpretado e que não vai poder fazer nada a respeito disso, porque está até bloqueado. No fim das contas, talvez a gente nunca saiba exatamente quem fomos na história do outro. Talvez nunca a gente vai descobrir isso. A gente nunca vai saber qual ferida a gente causou, ou que cura a gente deixou sem perceber. O silêncio cria esses quartos escuros, né? A gente não está aqui para ser perfeito, nem para sair ileso das relações, nem para caber no molde de herói que inventaram pra gente. É até meio cara de pau da minha parte vir aqui falar o clichê: "Seus erros não te definem", mas a gente tá aqui pra sentir e pra viver, pra tentar fazer o melhor com o que a gente tem em mãos. E quando errar, porque a gente vai errar muito, tentar ser diferente, tentar ser melhor. Então a pergunta de hoje é: que história você tem contado sobre os outros? E que história os outros têm contado sobre você? Um forte abraço e até o próximo episódio na semana que vem. Lembre-se, não seja uma pessoa babaca.